Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nesta terra, neste chão, onde Ele pisou, onde Ele chorou, onde Ele derramou o seu suor de sangue, por conta da dor insuportável que Ele estava sofrendo. Ó meu Pai, nosso Pai, não é possível, nem admissível, que nós tenhamos viajado tão longe. Viemos de várias partes do mundo para chegar aqui, meu Pai, e te apresentar o resultado do choro, do pranto, da dor, do sangue derramado no suor de nosso Senhor aqui neste chão. E não haver aqui respostas às nossas orações, nossos pedidos. Olha, eu te peço, meu Pai, juntamente com todos os nossos conservos, ouvi a nossa súplica e atendei o clamor, porque nós não queremos, Senhor, pedir pelas bênçãos prometidas na Tua palavra, mas apenas, exclusivamente, a bênção das bênçãos que é o Teu Espírito, para que todo este povo da Igreja Universal do Reino de Deus e das demais igrejas por esse mundo afora, onde quer que haja alguém que tenha recebido, aceitado, que tenha se submetido ao nosso Senhor, receba o Teu Espírito, meu Pai. O Teu Espírito que foi prometido e que a gente tem visto que tem sido difícil acontecer. Porque, não sei, meu Pai, há dificuldade de se entregar para Ti, como o Teu Filho se entregou por nós. Esse é o problema. Mas nós estamos aqui para implorar, porque nós não temos condições, méritos, para recebermos a Tua resposta. Mas, confiando na palavra do nosso Senhor, quando disse que se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, 2 ou 3, apenas 2 ou 3 concordarem na terra, será feito no céu. Meu Pai, não deixe ninguém cujo nome está aqui escrito e que deixamos talvez em casa, não deixe que nenhum deles passe para a eternidade sem receber o Teu Espírito Santo. A promessa, porque todos nós concordamos, nós estamos numa só fé, num só Espírito, em cima de uma só palavra, cobrando de Ti, meu Pai, o cumprimento da Tua promessa e pedindo um avivamento, um derramamento do Teu Espírito por toda a Tua igreja, em todo o mundo, meu Pai, para que o Teu nome seja de fato santificado na vida de toda esta gente, todos nós, e o Teu reino se espalhe com velocidade, para que então a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. E não só te
pedimos por aqueles que creram e fizeram voto contigo. Mas nós te pedimos também que o Senhor chame os nossos respectivos entes queridos que ainda não se entregaram, não se renderam, e que o Senhor sabe que nós tanto amamos. Seus nomes muitos estão aqui escritos, outros nomes não, mas seja onde quer que esteja um ente querido, daqueles que creem em Ti, que haja um derramamento do Teu Espírito, meu Pai. Agora, meu Pai, logo mais, amanhã, mas que haja um avivamento na Tua igreja, por todo o mundo, todo o planeta, porque Tu és grande, o Senhor não faz coisa pequena. O Senhor faz com detalhes perfeitos, mas o Senhor faz coisas grandes, monumentais. Por isso eu peço que o Senhor abra os olhos do Teu povo em toda a terra, para que venha toda a terra reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador. Ah, Pai amado e querido, nós não merecemos nem estar aqui, mas nós te suplicamos por aqueles que ainda não receberam o Teu Espírito, que haja esse derramamento, meu Pai, por toda a terra, porque é para a glória do Teu nome, é a santificação do Teu nome, é o Teu reino que se espalhará, é a Tua vontade que vai ser feita aqui na terra, como é feita nos céus. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, nós te pedimos todos, nós, numa só fé, num só Espírito, num só coração, nós te clamamos, meu Pai, por toda a Tua igreja, não é só pela Igreja Universal, não, é por toda a Tua igreja, porque o Senhor é Deus de toda a igreja. Então, toda a igreja do nosso Senhor Jesus seja visitada, como foi no dia de Pentecostes. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos, meu Pai. E como não é por muito falar ou pedir que nós vamos ser atendidos, eu entrego nas Tuas mãos cada pedido que está aqui e que não veio também, mas nós trazemos no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai, onde estiver chegando agora esta oração, que desça o Teu Espírito. Essas pessoas que nos assistem agora, onde elas estiverem, na igreja, em casa, no presídio, meu Pai, que o Teu Espírito Santo desça agora conforme foi pedido e prometido. Em nome do Senhor Jesus, você que crê agora, receba o Espírito dele. Você que se entrega 100% para ele, se esvaziou como ele se esvaziou aqui nesse lugar, então agora seja cheio do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, isso, seja batizado com o Espírito dele agora. E a sua vida transformada, a sua mente transformada, o seu interior se torna o de uma nova criatura regenerada por Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a todos aqueles que creem. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Padre, nós outros já concordamos, Padre, e por isso queremos te agradecer, porque creemos que neste momento cada persona está sendo visitada por tu Espírito, está recebendo de tu unção, de tu sabedoria, de tu fortaleza. Graças, Padre nosso, por el cumprimento de tu palavra, em nome de Jesus. Father, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in agreement with what has been determined here and what happened in this place, we bind here on earth the outpouring of the Holy Spirit
upon all, my God, all that are represented here, all who have poured out their lives, their souls. They have decided to put your will ahead of their own. So may your presence now confirm in them, and your Spirit fill all the empty places in their hearts, transforming them and turning them into children of God, filled with the Holy Spirit. You who have surrendered your soul on the altar in this campaign, in the name of the Lord Jesus Christ, receive the Holy Spirit now. Be filled with the power that comes from above to change you from inside out and make you a new creation. And from today on, the will of God be done in your life every single day of your life. We bind it here on earth, and it's bound in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. E você que crê e recebe, então diga amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos falado sobre o reino de Deus, dividir também com o pessoal que está em casa. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi batizado nas águas. Depois de batizado nas águas, ele foi selado com o Espírito Santo. Depois que ele foi selado com o Espírito Santo, pelo próprio Espírito, o Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para a prova, a ser provado. O batismo de fogo que ele passou. E tudo isso para culminar na pregação, ou melhor, já a entrada das pessoas, a possibilidade das pessoas poderem entrar no reino dele. O rei veio e se submeteu ao batismo nas águas por João Batista. Não tinha pecado, mas ele passou, cumprindo-se assim a palavra. E em seguida veio o Espírito Santo e o Pai disse: "Este é o meu filho amado em quem tenho prazer." E em seguida é levado para o deserto. O rei. E lá no deserto, o diabo pegou Jesus nos braços e o levou no alto monte. E o que o diabo apresentou para ele? Todos os reinos deste mundo. Mas Jesus já era rei. E o diabo sabia disso. Mas o que ele queria era provar se o Senhor Jesus... É claro que o diabo, como é burro, sempre foi burro, estúpido, então ele não pensou. Não pensou como Jesus reagiria. Porque ofereceu o que ele já tinha. Ele já era o rei de todos os reinos, de todo mundo. Quem quiser aceitá-lo como rei, amém. Quem não quiser, paciência. Ele continua sendo rei. E então, ele venceu o diabo e pôde levar, anunciar o reino dele para as pessoas, para os povos. E é interessante que Jesus fala, que a Bíblia fala que ele começou lá em Cafarnaum, na Galileia. O povo
que jazia nas trevas viu grande luz. Então, quem é que habitava naquela altura lá daquele lugar? Eram povos pobres que viviam do jeito que podiam viver, da pesca naturalmente. Eram pobres. E Jesus pegou os pobres, o reino de Deus. Ele foi para os pobres. Então, se nós queremos levar às pessoas o reino de Deus, nós temos que começar com os pobres. Por que os pobres? Porque eles são pobres? Não. É porque os pobres não têm com quem contar. Eles não têm um senhor para contar. Eles só têm o senhor da miséria, que é o diabo. Então Jesus começou com os pobres porque encontrou neles um povo humilde, pronto para receber o reino de Deus. Não é um povo que ia discutir por que isso, por que aquilo. Não ia aceitar, só aceitar. Ia crer de graça e ia entrar de graça no reino de Deus. Quando Jesus foi para as pessoas, no caso dos judeus que chegou até ele, Jesus encontrou resistência, encontrou perguntas. Mas por que isso? E por que aquilo? Mas os pobres não têm essa pergunta. Os pobres têm o quê? O que o senhor tem? Eu quero, eu aceito o reino de Deus. E é bacana porque se nós hoje olharmos o reino de Deus, se ele começasse, se ele continuasse como era lá no jardim do Éden, no jardim do Éden, era Adão e Eva, um casalzinho. Adão representava a Deus, Eva representava a igreja no futuro do Senhor Jesus. E eles estariam gerando filhos de Deus, para Deus. Estariam. Então, Jesus obrigatoriamente teve que vir, foi o único que pôde vir a este mundo e ser sacrificado por aqueles que nele creem. Porque eles perderam o rumo, deixaram de servir a Deus, porque quando você serve a alguém, você obedece esse alguém. A quem você obedece, você se torna servo desse alguém. Enquanto eles estavam vivendo em comunhão com Deus, eles serviam a Deus. Eles não chegaram a ter filhos. Mas se tivessem filhos, enquanto estavam no jardim do Éden, lá iriam gerar filhos para Deus. Imagine você, o que seria esse mundo se não houvesse aquela rejeição da palavra de Deus da parte deles. Só porque rejeitou a palavra de Deus. Só porque desobedeceu. Porque ele, como Senhor Deus, ele não é questionado, não pode ser nem questionado, quanto mais desobedecido. Então Deus subiu e a partir de então nasceu uma humanidade rebelde, cruel, os filhos rebeldes, e etc, etc, etc. Até que Deus chamou Abraão para constituir um povo separado de todos os demais povos pagãos, para que através de Abraão viesse gerar Jesus e Jesus pudesse vir a este lugar e sofrer o que ele sofreu. Lá na cruz, ele foi humilhado. Mas aqui, ele foi tão sofrido,
que o suor se transformou em grandes gotas de sangue. Aqui ele sofreu, aqui ele gemeu, ao ponto de chegar e, Pai, passe de mim esse cálice, se for possível. E lá no Calvário, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus teve que virar o rosto para não ver o filho dele daquele jeito. Quer dizer, Jesus aqui gemeu todo o tempo que ele esteve, desde que foi entregue aos romanos, aos judeus, ele gemeu até a hora em que ele disse, eu entrego o meu espírito a ti. Ele gemeu ao ponto, e eu falo isso para que as pessoas possam entender que o sofrimento de Jesus não foi só aqui. Aqui foi o começo, foi o jardim, foi o começo do jardim do Éden. Aqui é o começo do jardim do Éden. Para que você alcançar a salvação, alcançar essa comunhão com Deus, você tem que passar pelo crivo do sacrifício, que é o sacrifício não de dinheiro, não de coisas materiais, mas o sacrifício do seu próprio coração, da sua própria vontade. Esse é o sacrifício. O nosso sacrifício é esse. Jesus sacrificou o corpo inteiro, a alma e o espírito. Sofreu, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. Portanto, nós estamos já inseridos no reino de Deus. Nós aceitamos. Não por mérito, mas porque renunciamos, negamos o nosso eu para fazer a vontade dele. Então, esse é o âmago do reino de Deus, que nós temos que levar para o mundo. Nosso objetivo não é ter mais igrejas, mais gente dentro da igreja, não. O que adianta você ter a igreja cheia, lotada, superlotada, mas pessoas que verdadeiramente venham nascer de Deus, elas têm que sacrificar o coração. Se não sacrificar, não há salvação. Porque ou a pessoa serve ao seu coração, que indiretamente é o diabo, ou ela serve a Deus. Não existe outra possibilidade. Essa é a realidade. Não há uma coluna do meio para tentar, não. Ninguém pode dizer assim, eu não sirvo ninguém, nem a Deus, nem o diabo. Já está no serviço do diabo. Ou um ou o outro. E somente os pobres, em espírito, os humildes, é que entram no reino de Deus. É o que ele falou, né? Discurso lá no Monte das Bem-aventuranças. Primeiro ensinamento, bem-aventurado quer dizer felizes. O quê? Pobres de espírito. Pobres de espírito, ou humildes. Porque deles é o quê? O reino de Deus. Você vê que todo o trabalho de Jesus foi pelo reino de Deus. Quando ele curou os 10 leprosos, apenas um voltou. E ele falou, mas, poxa, eu curei 10, só um voltou. Quer dizer, ele certamente sentiu, poxa, olha o que eu fiz, a cura que eu fiz para eles. Estavam condenados à morte, com fome, miseráveis, não tinha trabalho, não tinha nada. Cadê eles? E é o que tem acontecido muito. Então, às vezes, o pastor está tão preocupado em curar as pessoas, em libertar as pessoas, em fazer os milagres, que esquece
de que o mais importante é o reino de Deus. Como Jesus mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, se a gente usar a inteligência, a fé com inteligência, a gente vai se aplicar, vai se dedicar ao reino de Deus. Levando a pessoa a entrar no reino de Deus, pronto, está resolvido o problema. Nós conquistamos aquilo que nós queríamos, pelo qual nós pregamos o Evangelho. E é isso que ele quer de nós. Era isso que eu queria falar para vocês. Deus abençoe vocês. Amém.